isso se nós formos incrédulos, se nós endurecemos o coração para Deus, se nós não cremos nas promessas de Deus. Então atentemos para isso. Olha, nós estamos vivendo uma época que as promessas vão nos decepcionando, né? Estamos sempre aí nos decepcionando com promessas em nossa vida. Vamos lá, exemplo. Promessas de político. É muito raro uma promessa de político ela ser depois cumprida, não é verdade? Nós ouvimos lá eles no palanque dizendo, prometendo, mas quando são eleitos as promessas são esquecidas. E nós, toda eleição, nós ouvimos mais e mais promessas, votamos porque acreditamos novamente que as promessas serão realmente realizadas e depois nos decepcionamos. E depois vamos votar de novo. E depois vamos de novo. E vamos assim sendo enganados e não vimos as promessas sendo realizadas. Depois nós podemos dar o exemplo dos noivos no altar, que prometem mundo e fundo, né? Prometem ser fiéis, prometem ser amorosos em todas as situações da vida, na pobreza, na riqueza, na doença, na morte, toda situação. Mas depois que se casam, acabam se esquecendo aí das promessas que fizeram, e muitas vezes na primeira semana já começam então a quebrar essas promessas, a não realizar essas promessas. E isso acontece muito nos casamentos, porque casam-se mais com o corpo do que com a pessoa. O interesse é mais sexual do que amoroso, do que desejoso de construir uma família. Depois nós podemos ver promessas. As pessoas fazem promessa de fazer um regime rigoroso, de tirar as gorduras, né? E na hora que vão fazer a refeição, esquecem-se das promessas que fizeram. Quantos estão fazendo aí promessa para emagrecer, mas imediatamente após fazer a promessa, a primeira vez que tem a oportunidade de fazer uma refeição, come de tudo que tem na frente e até mais. Isso também são promessas quebradas todo tempo. Quantos crentes estão fazendo aí a promessa todo ano, na virada do ano, aí fazem a promessa: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou levantar pela madrugada todos os dias e vou orar. Este ano eu vou jejuar. Esse ano eu vou estudar a palavra de Deus. Esse ano eu vou ganhar tantas almas. São promessas que fazem e depois esquecem-se e não as cumprem. Então existem muitas promessas que são feitas e não são cumpridas. Agora existem promessas que são feitas e são cumpridas à risca realmente. Nunca falham. Todas essas promessas se cumprem. Porque foram feitas por uma pessoa que não mente. Uma pessoa que tudo que promete cumpre. Foram feitos por uma promessa, foram feitos por uma pessoa que jamais erra, jamais deixa de cumprir suas promessas. E todas as promessas que ele fez até hoje já se cumpriram ou ainda vão se cumprir, com certeza. E esse é Deus. Pode crer nessas promessas de Deus, porque as que não se cumpriram ainda vão se cumprir com certeza. Veja Tito 1:2, que diz: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus prometeu para nós a vida eterna. É uma das promessas, das várias promessas. E aí diz que Deus, que não pode mentir, prometeu, e Ele vai cumprir, pode ter certeza. Existem muitas promessas de Deus que já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir. Vamos ver aí numa tabela aí algumas promessas que Deus fez e que já se cumpriu, e outras promessas que Ele fez que ainda vão se cumprir. Vamos ver aí várias promessas. Então, por exemplo, as promessas aí messiânicas, né? E vamos ver o seu cumprimento.
Então existe a promessa messiânica que Jesus seria da semente da mulher, Gênesis 3,15. E você compare com Lucas 1, 31 a 35. Está aí o cumprimento em Cristo. Outra promessa, nasceria de uma virgem, seria então Isaías 7,14, Mateus 1, 18 a 25. Seria da linhagem de Davi, segundo o livro de Samuel 7, 12 e 13. Cumprimento Lucas 1, 27 e 32, Mateus 1, de 1 a 16. Seria adorado pelos anjos, Salmos 72, 11. Veja o cumprimento em Mateus 2, 11. Nasceria em Belém, Miqueias 5, 2. Cumprimento Mateus 2, 1. Uma estrela apareceria no seu nascimento, Números 24, 17. Veja aí, compare com Mateus 2 e 2. Anunciaria o seu nascimento, Isaías 63. Veja aí Mateus 2, 9 e 10. Seria chamado do Egito, Oséias 11, 1. Compare com Mateus 2 e 15. Seria profeta como Moisés, suas palavras julgariam o povo, Deuteronômio 18, de 15 a 19. Compare com João 7, de 15 e 16, João 12, 47 e 48. Seria ungido pelo Espírito, Isaías 61, 1. Compare com Mateus 3,16, Lucas 4, 17 a 21. Sua entrada triunfal em Jerusalém montado em um jumento. Veja Zacarias 9, 9. E o cumprimento em Mateus 21, de 1 a 11. Seus milagres de cura no seu reino foram profetizados por Isaías 35, 5 e 6. Veja Mateus 11, 4 e 5. Também sobre os milagres de cura, Isaías 53, todo o capítulo. Seria aborrecido sem causa, Salmos 35, 19, João 15, 24, 25. Seria desprezado pelos judeus, Isaías 53, de 1 a 3, veja João 1, 11. Seria traído por um amigo, Salmos 41, 9, João 13, 18 e 19. Seria aborrecido sem causa, Salmos 35, 19, João 15, 24 a 25. Seria preso, seus seguidores o abandonariam e se dispersariam. Zacarias 13, 7. Veja Mateus 26, 31, cumprimento. Seria vendido por 30 moedas de prata que logo seriam jogadas no templo. Zacarias capítulo 11, 12 e 13. Veja Mateus 27, 9 e 10, o cumprimento. Se juntariam judeus e gentios contra o Messias. Veja Salmos 2, 1 a 3. E o cumprimento em Atos 4, 26 e 27. Seria pedra de tropeço para Israel. Isaías 8, 14 e 15, Isaías 28, 16, Salmos 118, 22. Cumprimento 1 de Pedro 2, 6 a 8. O golpeariam no queixo. Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Veja Lucas 22, 63 e 64. O cuspiriam no seu rosto. Isaías 56. E Mateus 26, 27, Marcos 14, 65, cumprimento. Suas mãos e pés atravessados. Salmos 22, 16. João 20, capítulo 20 aí, versículo 24 a 27, cumprimento. Seria executado, mas não por sua própria maldade. Isaías 53, 5. Veja João 19, 6. Seria escarnecido por seus inimigos. Salmos 22, 7. Veja Marcos 15, 29 a 30, cumprimento. Lhe dariam fel e vinagre. Salmos 69, 21. Mateus 27, 34 e 38. Lançariam sorte sobre a sua roupa. Salmos 22, 18. Veja o cumprimento, Mateus 27, 35. Seria executado, mas não. Seria contado com os transgressores. Isaías 53, 12. Veja Marcos 15, 27 e 28. Seus ossos não seriam quebrados. Salmos 34, 20. Veja João 19, 33, 36. Seu corpo seria traspassado. Zacarias 12, 10. Veja João 19, 34 a 37. Seria sepultado com os ricos. Isaías 53, 9. Cumprimento Mateus 27, 56 a 60. Ressuscitaria dos mortos. Salmos 16, 10. Veja Atos 2, 25 a 32. Ascenderia ao céu. Salmos 68, 18.
cumprimento Atos 1:9, Efésios, a carta aos Efésios 4, versículo 8. Seria aí executado 69 semanas de anos, 483 anos depois do decreto para restaurar Jerusalém. Foram dados 3 decretos. O de Artaxerxes foi entre 454 a 444 a.C., o que colocaria seu cumprimento entre o ano 29 a 39 da era cristã. Você veja isso, Daniel 9, 25 e 26. Então a cronologia bíblica aí, comparada com a história secular da sua época, estabelece então que Cristo foi crucificado aproximadamente